tarde, quinto ano. Hoje nós vamos fazer a apostila de ciências, página 137. Vamos ler um pouquinho da página 137. Vocês acompanhem na apostila de vocês, tá? Água no planeta Terra. Lembrando que Terra, escrito com letra maiúscula, está se referindo ao quê? O planeta. Ao planeta. E quando está com T minúsculo, está se referindo ao substantivo terra, o nome terra normal, né? A terra de plantação. Sabe-se que cerca de 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água e que os outros 30% restantes são áreas de terra firme. Isso significa que, se pegássemos 10 copos para representar a superfície de nosso planeta, 7 deles estariam com água e 3 estariam vazios. Aqui nós temos uma imagem, né? Como vocês podem observar na apostila de vocês. A maior parte do nosso planeta é o quê? Coberta por? Quantos por cento? 70. E a terra firme é composta por quantos por cento do nosso planeta? 30%. Água líquida. Nós temos no nosso planeta só água em forma líquida? Alguém sabe responder? Não. A Manu falou que nós temos água sólida. Em que sentido? Em que forma você acha que nós temos água, Davi? Gelo. Gelo, né? Forma sólida. Então, aqui nós vamos ver a água líquida. Como vimos, a maior parte da água do planeta é encontrada no estado líquido. No entanto, a água também pode ser encontrada nos estados sólido e gasoso. Como é que é o gasoso? É um vapor, né? No estado líquido, a água é encontrada, por exemplo, em rios, mares, oceanos, lagos e lagoas. Nessa forma, a água é mais acessível aos seres vivos. Então, vamos colocar aqui ó, no estado líquido, vamos grifar essa parte, como nós encontramos a água no estado líquido. Quais são esses exemplos? Aí grifem, ó, rios, mares, oceanos, lagos e lagoas. Então, nessa forma que nós vimos aqui, que vocês grifaram, rios, mares, oceanos, lagos, nessa forma a água é mais acessível aos seres vivos, inclusive às pessoas, tanto para o consumo, quanto para a realização de atividades diversas que usam a água, né? Também é possível encontrar água líquida em lençóis subterrâneos. Como é o nome desses lençóis subterrâneos mesmo, que a gente fala bastante em sala? Lençóis Lençóis freáticos. Né? Subterrâneo está dando a entender que eles estão onde? Embaixo da terra. Embaixo da terra. Mas essa água não é muito acessível às pessoas, pois esses lençóis estão embaixo do solo. Geralmente, a água encontrada nesses locais é limpa e pode ser obtido por meio de perfurações no solo. Perfurações é furar o solo para retirar a água. Aqui, ó, glossário. Lençóis subterrâneos são reservatórios de água e podem ser dois tipos. O freático, formado pela água presente nos espaços vazios do solo, ou o artesiano, formado pela água presente abaixo ou no interior da chamada rochosa. Da camada, é verdade. Então, nós temos dois tipos de lençóis subterrâneos. Subterrâneos quer dizer que está embaixo do solo. São os lençóis freáticos, né, que a água lá entra por debaixo do solo nos espaços vazios. E também pelo artesiano, que é abaixo que tem água que tem embaixo da camada que tem rocha. Os seres vivos precisam de água para sobreviver, porque ela também faz parte da composição dos seus corpos.
A quantidade de água que compõe os corpos dos seres vivos varia bastante entre eles. Por exemplo, entre os animais, as águas-vivas são os organismos que mais têm água em seu corpo. Se considerarmos 100 partes, cerca de 98 partes são de água. Entre os vegetais, a melancia é um dos frutos que se destaca de 100 partes, cerca de 92 são de água. Então, ou seja, tem bastante animais, né? Há animais e vegetais, frutas que são compostas por grande parte de água. A água viva, por exemplo, se nós pegamos a água viva e dividirmos ela em 100 partes, olha aí a matemática, se dividirmos ela em 100 partes, 98 partes da água viva é formado por água. Então, ela tem mais água na formação do corpo dela do que propriamente a matéria, né? E os vegetais também, e mais especificamente aqui a melancia, né? Melancia não é um vegetal, é um fruto. Se nós pegarmos 100 partes da melancia, 92 partes delas são de água. Os seres humanos, vocês sabem quantos por cento do nosso corpo também é formado por água? Alguém arrisca dizer? 70%? 70%? 70%. Se nós pegarmos 100 partes do nosso, né, do nosso corpo, digamos assim, 70% do nosso corpo é formado por água, os outros 30% é formado por carne, pele, entre outras coisas, né? Com a lupa na mão. Será que os seres humanos apresentam muita ou pouca água na constituição de seus corpos? Em fontes de informação diversas, pesquise a quantidade de água aproximada que existe no corpo de um ser humano adulto, com idade entre 20 e 45 anos. Após a pesquisa, pinte a barra até a indicação aproximada da porcentagem de água existente no corpo de um ser humano adulto. Então, nós vamos pintar o corpo humano mais ou menos até onde? Até aqui assim, né? 75 dá... 70, desculpa. 70. Nós vamos pintar mais ou menos até aqui essa parte, tá ok? Tudo bem até aí? Então, vamos fazer essa atividade. Então, vocês podem pintar a barrinha aqui, indicando quantos por cento o ser humano tem de água no corpo. Quem quiser pintar o corpinho também pode, tá bom? O corpo todo, como é que vocês vão pintar? Olha lá, presta atenção. O corpo humano tem a água distribuída de diferentes formas, de acordo com as suas partes e regiões. Pinte a silhueta do corpo humano da questão 2, representando como você pensa que é a distribuição de água em cada parte do organismo humano. E em seguida, explica a sua resposta. Nós sabemos que nós temos 70% de água no nosso corpo. Você vai pintar de acordo com como você acha que é feita essa distribuição no nosso organismo, né? Porque, eu não tenho 70% de água só numa mão. Ela é distribuída, essa água, no nosso organismo. Você vai pintar como você acha que é feita essa distribuição. E aqui embaixo você vai explicar, você vai escrever por que você pensou assim. Como é que você pensou nessa distribuição, tá ok? Na página 139. Lá na página 140, nós vamos ver sobre a água salgada ou água doce. A água não apresenta as mesmas características nos diferentes locais da Terra, pois a quantidade de sais dissolvidos nela pode ser variável. Dos 70% de água que cobrem a superfície do planeta, a maior parte é de água salgada e a menor parte é de água doce. Então, nós temos uma grande quantidade de água salgada no nosso planeta. E a água doce nós temos só um pouquinho, tá? Mas atenção, a água doce, ela não tem o quê? Açúcar em sua composição.
Apesar dela ser chamada de água doce, não é porque ela é adocicada, entendeu? Ela é chamada de água doce, mas ela não tem açúcar. Ela apenas tem, geralmente, menos sais do que a água salgada. Aí aqui nós temos uma imagem da água do mar salgada e aqui uma imagem da água do rio doce. Água doce como é água própria pra gente beber, né? A água potável é para nós bebermos, tá? Mas nós bebemos da água doce, sim. Ainda a água salobra. Vocês já ouviram falar desse tipo de água? Não. Acho que é, tipo... Então, a água salobra, ela é muito comum em manguezais, regiões onde o rio e o mar se encontram. A água salobra tem mais sais minerais do que a água doce e menos sais minerais do que a água salgada. Ou seja, existe uma parte em que a água do mar e a água do rio elas se encontram. Quando elas se encontram, ela é formado a água salobra. Então, a água salobra, ela é o encontro da água do mar com a água do rio. O que acontece? A água do rio, ela é doce, só que ela tem menos sais que a água do mar. Só que quando ela se encontra com a água do mar, ela acaba tendo mais sais. E aí a água do mar, ela perde um pouco desses sais. Então, ela é uma água meio misturada. A água salobra tem mais sais minerais do que a água doce e menos sais minerais do que a água salgada. A concentração de sais encontrados em cada um desses tipos de água é conhecido como salinidade. Você lembra qual é a propriedade? Você lembra qual propriedade da água está relacionada com a presença de sais minerais nela? A água tem capacidade, aqui ó, a imagem da água da região de mangue, uma água salobra. Geralmente a gente encontra aqui nesse tipo de mangue o que? O caranguejo, né? Que as pessoas geralmente pegam para comer, mas tem outros seres vivos aqui. A água tem capacidade de dissolver alguns materiais com os quais ela entra em contato. Isso significa que, ao passar por rochas, por exemplo, a água leva um pouco das suas substâncias presentes nela. Essa capacidade de dissolver materiais está relacionada com a propriedade chamada solubilidade. Solubilidade é a substância que ela vai dissolver, ela vai ser dissolvida pelo solvente, tá? A água conhecida como solvente. A água é um solvente e a solubilidade é aquilo que vai ser dissolvido pela água, que é o solvente. Vamos imaginar assim. Vocês já viram a mãe de vocês pintarem alguma coisa com tinta? Eu já. E a tinta grudou na mão? Não lembro. E aí, o que acontece? A tinta, vamos pensar que a tinta, ela tá lá grudada. Aí, para tirar aquela tinta da mão, a mãe de vocês precisa usar o quê? Um solvente, porque às vezes a tinta gruda e não sai com detergente, não sai com nada. E ela precisa usar um solvente para tirar aquela tinta. E aí, aquela tinta que vai ser dissolvida pelo solvente é chamada de soluto. O solvente agiu na tinta, na mão da mamãe, ou do papai, de quem quer que seja. Ele agiu na tinta, o solvente, e aí a tinta ela é chamada de soluto. O solvente tirou o soluto. Então, é isso que a maioria das vezes a água faz. Ela é um solvente. E aí, o que acontece? Ela pega o soluto e vai dissolvendo. Vocês já ouviram aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É como se a água tivesse essa capacidade de romper.
Mas não é essa palavra de romper, mas de dissolver uma rocha, um caminho. Ela vai passando devagarinho, mas ela é um solvente, ela vai abrindo caminho, ela vai abrindo espaço, ela vai diluindo. E o soluto, no caso, seria a rocha, né? Esse produto que está sendo dissolvido. Vocês entenderam até aí? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Água sólida. A água sólida é encontrada principalmente em geleiras, em montes, em regiões onde neva e em icebergs. Estudos indicam que algumas geleiras têm diminuído em nosso planeta. Devido ao quê? Devido ao aquecimento global. Pois este, ao aumentar a temperatura média da Terra, faz com que o gelo derreta. Uma consequência desse derretimento é o desaparecimento de habitats de muitos seres vivos. Além disso, o derretimento das geleiras eleva o nível dos mares e oceanos, e com isso, muitas cidades poderão ficar submersas. Então, ou seja, existem os icebergs, certo? Só que como o nosso planeta está passando por um aquecimento global, está mudando a temperatura do nosso planeta. Ela está aumentando. E isso faz o quê? O degelo. Vocês já viram aquele desenho, A Era do Gelo? Um filme? O desenho A Era do Gelo? Quem já viu o desenho A Era do Gelo? Pode falar. Eu já. Pode falar, Ruda. Tem um jeito de parar o aquecimento global? Tem, já explico. Então, vocês já viram aquele filme A Era do Gelo. Na verdade, é sobre isso, sobre o aquecimento global. O planeta começa a sofrer mudanças na sua temperatura, os gelos dos icebergs e também não dos icebergs começam a derreter, e aí ele vai para o mar. O que acontece com o mar? O mar sobe, eleva o nível dele de água. E com isso pode acontecer o quê? Se ele subir muito o nível de água, algumas cidades podem ficar submersas, o mar pode cobrir as cidades por conta do aquecimento global, tá? Como é que a gente pode, como é que o ser humano pode acabar com o aquecimento global? É não poluindo, não desmatando, não criando tanta indústria, tá? Porque tudo isso contribui para o aquecimento global, contribui para a danificação do nosso planeta. Um ato que o ser humano faz impensado gera outras consequências. E, além disso, a gente não pode pensar também só na gente como ser humano, né? Porque nós temos que pensar nos seres vivos, né? Porque se houver um aquecimento global, o degelo dessa parte de onde tem os icebergs, geralmente da Antártida, vão acabar com os tipos de vida os habitats que tem lá naquela região. Olha quantos animaizinhos tem ali. Então, eles vão morrer também. E isso mexe com a cadeia alimentar. Então, nós devemos muito nos preocupar com essa questão de não poluir, de fazer as coisas certas, de conscientização para que não aconteça o aquecimento global e para que daqui a alguns anos não seja pior esse aquecimento global. Para saber mais, você já deve ter ouvido falar de icebergs e do Titanic. E do Titanic, já ouviu falar? Titanic foi um grande navio que, por um acidente, colidiu com um iceberg. Vocês já ouviram falar? Conhecem aquele filme Titanic? Sim, eu vi. Ô, professora. Oi. Disseram que quando o Titanic estava em construção, que nem Deus derrubava o Titanic. Foi verdade mesmo. É sério. E aí o Titanic acabou acontecendo o que com o Titanic? Afundando. E por que ele afundou? Porque ele bateu numa iceberg. Sobreviveram e outras morreram. O que é iceberg? Gigantes gelados. Vamos ver agora. Gigantes gelados. Os icebergs são blocos de gelo que se desprende de geleiras existentes em áreas polares do planeta. Professora, eu tô travando tudo.
Por isso, eles são comuns nos chamados oceanos glaciais, no Ártico, ao norte, e no Antártico, ao sul do planeta. Então, ao norte do planeta é chamado de Ártico, e Antártico no sul do planeta, tá? Norte lá em cima, Ártico, sul embaixo, Antártico. Porque são os polos que nós temos da Terra, lembra? O polo sul e o polo norte? E lembra que, que os polos deles, os eixos deles são achatados, né? Que o planeta Terra ele não é totalmente redondo, ele tem polos achatados, e ele é meio inclinado. E então o Sol não bate nem no norte, não é que não bate, não tem tanta força, né? Não esquenta tanto, nem no norte, nem no sul. Então é onde acontece mais a parte de ter ai, como é que fala? Esqueci a palavra. Onde tem mais gelo, porque o Sol não bate diretamente ali. Essas grandes massas de gelo são formadas de água doce. E elas variam o tamanho dela e a forma, tá? Cada iceberg tem um tamanho e uma forma. Eles podem ser achatados, aqueles achatados, podem ser aqueles pontiagudos. Sabe aquela expressão que diz, isso é apenas a ponta do iceberg? Então, o que essa expressão está dizendo? Ela se refere ao fato de que o pedaço que aparece de um iceberg é a ponta do que fica para fora da água, né? E o que está para baixo da água é muito maior. Olha aqui na imagem, né? Vamos supor, vocês estão passando, um exemplo, né? Claro. Vocês estão passando aqui, vocês veem só esse pedacinho de gelo aqui. E vocês acham que é um iceberg que descolou lá, que descolou, caiu no mar, e ele é pequenininho. Mas olha só o que tem para baixo dele. Foi num parecido com esse que o Titanic bateu. O casco do navio do Titanic bateu num iceberg que tinha mais gelo por debaixo da água. Por isso que ele acabou perfurando o casco dele e ele afundou. Depois a gente conversa sobre isso. A formação de um iceberg acontece assim. O movimento das ondas e o calor fazem aparecer ruptura na geleira. Os fragmentos que resultam dessas rupturas são os próprios icebergs, que passam a flutuar pelo oceano. Então, tem as geleiras, que são aquelas montanhas grandiosas, né, de gelo. O próprio movimento das ondas, o que vai acontecendo? E com o aquecimento global, vai se desprendendo dessa geleira. E aí ele cai no mar. Só que assim, as geleiras, elas têm um tamanho enorme, elas são muito grandes. Então, a gente nunca sabe qual o tamanho do iceberg que caiu no mar. Às vezes ele só está mostrando um pedacinho do lado de fora, do lado de fora do mar. E embaixo dele é enorme. Então, agora nós vamos para a ficha de atividades de ciências ainda, tá? Página 77. Observe a imagem a seguir. A professora está explicando aos alunos a quantidade de água e de terra firme existente na superfície do nosso planeta. Como você já estudou esse assunto, complete o texto a seguir com as informações corretas. O planeta Terra tem aproximadamente quantos por cento de água? 70%. 70% de sua superfície coberta por água. E quantos por cento em terra firme? 30 de superfície coberta por terra firme. Professora, A maior parte da água existente em nosso planeta é o quê? Água salgada. Mas há também água doce e água. Qual tipo de água? Potável. Não. Que forma os manguezais. Como é o nome dessa água? Solubre. Salobra. A água doce não é doce no sabor, mas ela tem menos o que mesmo que a água salgada? Sais minerais. Sais minerais, muito bem. Agora nós vamos para a geografia da apostila, página 176. 177, aliás.
cidades e suas funções. Acompanhem a leitura pela apostila. Ao longo do tempo, as cidades crescem e se diferenciam uma das outras, passando por inúmeras transformações, tanto na quantidade de habitantes quanto na paisagem, que também muda constantemente, né? A cidade que nós moramos hoje não é a mesma de 10, 20, 30, na época dos nossos avós, de tanto tempo atrás, né? Ela evolui, cresce o número de habitantes, a paisagem modifica, alguns patrimônios históricos permanecem na cidade e esses sim não são modificados. Né? Eles são restaurados, mas não sofrem modificações. Eles são simplesmente arrumados, né? Não pode ser derrubado um patrimônio histórico e ser construído outro. Então, mas em si a cidade ela sofre modificações. O que não é patrimônio histórico, a arquitetura, a infraestrutura da cidade muda. Em toda a cidade há pelo menos uma atividade, geralmente ligada à economia, que se destaca. Algumas podem ter 2 ou mais atividades responsáveis por movimentar a vida local. Dependendo dessas atividades, as cidades podem ser classificadas segundo as suas funções, né? É que está no glossário. Função: atividade natural ou característica de algo. Acompanha na apostila. Cidades brasileiras com funções político-administrativas. Algumas cidades desempenham um papel administrativo especial. Servem de capital do estado. Qual é a capital da nossa cidade? São Paulo. Isso. Nas capitais estão situados importantes edifícios que servem de sede ao poder executivo, que é a sede do governo. Além da sede do poder legislativo e do judiciário. A capital é a maior cidade do estado e abriga grande parcela da população. De olho no local. Em que cidade fica a sede do governo do estado onde você vive? Qual o nome da sede? Não sei. Então tá aqui na tela, ó. O nome da nossa sede, da cidade em que nós vivemos, é o Palácio dos Bandeirantes, tá aqui embaixo, ó. Tá? E esse Palácio dos Bandeirantes é a sede do governo do estado de São Paulo. Ele fica lá no Morumbi. Na página 178, nós vamos ver sobre as cidades industriais. Acompanhem na apostila sempre, tá? As cidades cuja principal atividade econômica é a indústria. As cidades industriais, as cidades cuja principal atividade econômica é a indústria, pois concentram um grande número delas, são chamadas de cidades industriais. Geralmente, essas cidades atraem muitos habitantes que trabalham nas fábricas da região. Entre as cidades industriais, podemos citar São Bernardo do Campo, Belo Horizonte, Manaus, Joinville, Camaçari. Com a lupa na mão, Zona Franca de Manaus. Muitas cidades se tornaram centros industriais devido à oferta de matérias-primas ou por estarem perto de centros consumidores. Outras, entretanto, passaram a ter indústrias graças a decisões governamentais, como ocorreu com a cidade de Manaus, localizada no estado do Amazonas. Devido à sua localização, a cidade não oferecia atrativos para a instalação de indústrias, mas, a fim de estimular seu desenvolvimento, uma medida assinada em 1957 criou a Zona Franca de Manaus. Hoje, a cidade abriga muitas indústrias, especialmente da área de eletrônicos.
Registre seu caderno. Aqui a gente depois faz essa no nosso caderninho, tá? Vamos ainda na página 179. Cidades comerciais e prestadoras de serviço. Algumas cidades brasileiras apresentam muitos estabelecimentos comerciais e de serviços, como supermercados, farmácias, bancos, clínicas médicas e hospitais, escritórios de contabilidade e de advocacia, cabeleireiros, tinturarias, lojas de consertos de roupa e etc. Por isso são chamadas cidades comerciais e prestadoras de serviços. São exemplos desse tipo de cidade Cuiabá, Maringá e Ribeirão Preto. Então, as cidades comerciais e prestadoras de serviços, elas são cidades que são mais voltadas para o comércio, para a prestação de serviço, que nem cabeleireiro, contabilidade, advocacia, clínica, escritório, supermercado, farmácia. Esses tipos de comércio, eles prestam serviço a uma comunidade. Então, esses tipos de cidades é chamado de comerciais e prestadoras de serviço. Aí tem também as cidades religiosas. Diversas cidades religiosas brasileiras têm suas atividades econômicas dedicadas à grande quantidade de visitantes que recebem por motivos religiosos. Ou seja, as pessoas vão a essa cidade, as cidades religiosas, por conta de motivos religiosos, né? Que seria pagar uma promessa, que seria fazer uma promessa, comprar coisas ligadas à religião. Essas pessoas podem se concentrar na cidade durante um curto período, para participar de uma festa religiosa importante, ou podem visitar essa cidade durante todo o ano. Esse é o caso da Aparecida do Norte em São Paulo. Já ouviram falar da Aparecida do Norte em São Paulo? É uma cidade religiosa. Eu não conheço, eu nunca fui para lá. Mas dizem que tem feirinha, que vende um monte de artigo religioso, né? Ela é mais voltada assim para a religião católica, né? Além da Aparecida do Norte, existem outras cidades brasileiras. Outra função religiosa, e também a função religiosa dessas cidades a função dela também é religiosa, como Nova Trento, em Santa Catarina, Juazeiro do Norte, Santa Cruz, Belém, Trindade, Caeté e Salvador. Né? Então, o que uma cidade precisa ter para ser considerada religiosa? O que vocês acham que uma cidade precisa ter para ser considerada religiosa? Muitas igrejas. Oi? Muitas igrejas. O que mais? Muitas não precisa, né? Mas, precisa ter o quê? Festa religiosa, precisa ter uma igreja, que nem o Ian e a Manu falou, que nem a Aparecida do Norte, tem feirinha. É uma cidade que as pessoas estão mais voltadas às orações, a agradecimentos. Né? A gente pode falar que Santos é uma cidade religiosa? Tem essa intenção, Santos? Sim, mas Santos é uma cidade religiosa? É para ser mais uma cidade turística. Então, mas Santos se enquadra em qual mais dessas daqui, Comercial e prestadora de serviço ou religiosa? Comerciais. O que nós temos mais aqui é comércio, né? Sempre voltada para o centro, para shopping, em comprar isso, em comprar aquilo, ir ao médico, ir ao banco, ir à farmácia. E as cidades religiosas, elas não têm tanto tipo de comércio nesse sentido. As pessoas não vão a uma cidade religiosa para pagar uma conta. Elas até vão para comprar algo, mas não é essa a intenção de ir para uma cidade religiosa. Para saber mais, na página 180. Eu já fui para Aparecida do Norte. Você aprendeu até aqui? Algumas cidades atraem muitos visitantes porque têm função religiosa. Essas cidades, elas existem no Brasil e em outros países do mundo. Você já ouviu falar de Meca?
Meca é uma cidade que fica na Arábia Saudita. Nela ocorre uma vez por ano um dos maiores encontros religiosos do mundo. Esse evento atrai cerca de 2 a 3 milhões de pessoas de vários países. Observe as imagens a seguir e veja a quantidade de pessoas em 2 pontos diferentes na igreja. Olha, aqui é um ponto, aqui é outro ponto. Olha só, gente, quantas pessoas. Antes de eu ler isso, eu passei a página eu virei a página da apostila como quem não quer nada. Eu achei que era uma árvore. E que isso daí eram as florzinhas. Eu achei que era um IP rosa. Para você ver, para vocês verem quantas pessoas tem, de 2 a 3 milhões. Óbvio que não estão todas nessa imagem, né? Então, o Monte Arafat é um dos pontos sagrados visitados em Meca, que fica na Arábia Saudita. Não é isso aí, né? Não. Milhões de pessoas dentro e fora da grande mesquita de Meca. Onde nós temos também uma cidade religiosa, um local religioso lá na Itália. Quem sabe me dizer, lá em Roma? Não quero estudar, não. A igreja de Notre Dame? Não. O Vasco. Onde fica o Papa? Na igreja. Mas como é o nome? O Vaticano. Hoje não podia falar. Lá. Então, existem várias cidades religiosas em outros locais do mundo, né? Não é só aqui no Brasil que nós temos cidades religiosas. E também nós temos as cidades históricas. Toda cidade tem sua história, a gente não pode falar que não, né? Formou-se e cresceu ao longo do tempo. Entretanto, costuma-se chamar de cidade histórica aquela que teve uma importância no passado e conseguiu preservar seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nessas cidades ainda encontram-se construções como moradias, tem igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Além disso, essas cidades relembram e guardam a memória da cultura e dos costumes de povo que viveram em outras épocas. Porto Seguro, Salvador, Olinda, Diamantina, Ouro Preto são exemplos de algumas cidades históricas no Brasil. Santos também a gente pode falar que é uma cidade histórica? São Vicente. O que vocês acham? Acho que não. Não? Pode. Pode. Por que você acha que pode? Não pode não. Porque Santos, como todas as cidades, tem uma história, né? Toda cidade tem história, toda. Mas quais são as características? Que a gente não sabe qual é, porque a gente não pesquisou. Mas quais são as características da cidade histórica? Olha aqui, ó. Vocês estão acompanhando na apostila? Quais são as características da cidade histórica? Ela mantém ainda a infraestrutura. Teve uma história no passado, os portugueses não chegaram em São Vicente. E aí, Santos e São Vicente, antigamente, era uma cidade só, né? Então, chegaram em São Vicente, e aí não foi a partir daí que começou a evolução dos povos, com a vida do Martim Afonso, para cá, de várias figuras de antigamente. E aí a gente não tem alguns patrimônios históricos, principalmente na cidade de Santos, como o Museu do Café, a Santa Casa de Santos, foi o primeiro hospital da cidade. Então, alguém lembra mais de algum ponto turístico, patrimônio histórico que eu não estou lembrando? A estátua do Pelé? Museu do Pelé? Não, o Museu do Pelé não. É um patrimônio histórico, mas não dessa época. Aqui, Montserrat? Qual? Montserrat? É que o Monte Serra é um morro, né? Mas nós temos o cassino em cima daquele morro da... Ai, esqueci o nome daquele morro. Já? Qual é o nome daquele Cassino aqui?
Como é o nome daquele morro que tem o cassino? Que tem o nome de uma santa? Eu acho que é o Monte Serra, não é? Ninguém lembra? Nem eu. Depois eu vou pesquisar para passar para vocês o nome daquele morro que eu me esqueci. Então, nós temos também um patrimônio histórico, ali o Bundinho, temos onde é o mausoléu, que tem um corpo de algumas pessoas de antigamente. Então, nós também temos traços de cidade histórica. Na cidade de São Vicente, nós temos a Casa do Martim Afonso, que hoje em dia é aberta para E a Casa da Moeda? visitação. Não, aqui não temos. É aberta para visitar. Geralmente, Casa da Moeda tem onde é a capital do país. Tem a Casa do Martim Afonso, que é aberta para visitação, tem um espaço ali de escavação, de arqueologia, algumas igrejas. Tá? Então, também nós temos algumas características de cidade histórica, sim, com a lupa na mão. Alguns locais classificados como cidades históricas brasileiras têm importância mundial, pois guardam a memória, as riquezas culturais, os costumes e a identidade da humanidade. Elas são consideradas patrimônios mundiais pela Unesco. Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É o órgão responsável por conferir esse título aos patrimônios que são classificados em culturais e os naturais. Os culturais, o que são os patrimônios culturais, os bens materiais? É aquilo que tem conjunto de bem material ou imaterial, que guardam a identidade ou a memória de um povo, como o que? Monumento, edifício, sítios com valor histórico universal, que nem eu falei que na Casa do Martim Afonso, ela é aberta para visitação e lá tem um sítio arqueológico. Ele é pequeno, tá? Mas tem um centro, é um sítio arqueológico. E os bens naturais? Bens que não recebem a interferência humana para serem construídos, tais como os locais exuberantes, habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, áreas de conservação ou de valor científico. Então, aquilo que é bem natural é aquilo que a própria natureza criou, né? E o cultural é aquilo que foi gerando de uma determinada cidade, ou as pessoas construíram. Também nós temos as cidades portuárias. Nós podemos dizer que Santos é uma cidade portuária também? Sim. Em Pintuano? Sim. Sim, Santos é uma cidade portuária. Diversas cidades. Olha, então nós nos encaixamos em quantos tipos de cidade? Vamos pensar? Falem para mim. 5? 5? Nós só vimos 4 até agora. 3? Nós vimos 4 e você está falando 5 ou 6? Olha só os tipos de cidade que tem. Cidades comerciais, religiosas, históricas e portuárias. Dessas, quais que a gente se encaixa? Histórica, qual mais? Religiosa. Religiosa nem tanto, né? Apesar de ter religião, de ter as igrejas, mas as pessoas não vêm de outro local para cá por conta de uma religião, para ir numa feira, para ir numa festa religiosa. A gente pode se encaixar na portuária, na histórica e a outra? Comercial. Pode falar, Davi. Então, as cidades portuárias. Diversas cidades brasileiras têm como atividade econômica predominantes a importação, que é comprar de fora do país, e a exportação, que é vender para outro país, de produtos por meio de seus portos. Entre elas estão Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Itajaí e Vitória. Aqui nessa imagem é uma vista do Porto de Santos. E o Porto de Santos é o maior porto do Brasil, tá? Do Brasil.
Tá? Vocês podem fazer da página 97 da ficha de atividades um caça-palavras. Vai ser sobre o que esse caça-palavras? Sobre as cidades que nós já vimos, que nós estudamos. Só ver as palavrinhas e circular em volta, tá ok? Página 97 da ficha de atividades. Bom, então por hoje é só, terçuário, né? Nós já fizemos as atividades de ciências da página 137 até a 141. Nós fizemos a ficha de atividades de ciências, página 77, 78. E nós fizemos geografia da página... Vocês poderiam me ajudar, né? Falar que página nós fizemos. Da 177 até a 182. E a ficha de atividades da página 97 de geografia. Beijos, até amanhã. Good afternoon. Let's start the class today. It's about time. We make some exercise, okay? I'll show you how to do the exercise. Vou falar para vocês como faz o exercício. We have here a clock. Nós temos um relógio aqui, tá? E aí nós temos o small hand. It's a hour hand, tá? É o braço, é o ponteiro da hora. Então, it's the small hand, é o braço menor, tá? Então, hour hand. Then we have here minute hand. It's a big Douglas, hand. Oi. deixa eu só atrapalhar um pouquinho a tua aula, que eu acho que eu não encerrei a minha gravação. Não. Eu acabei de começar a abrir minha gravação. Já tô gravando. Tava parado quando eu entrei. Mas será que você pega da minha em diante? Tava parada quando eu peguei. Tava parada a gravação. Mas deixa assim? Pode deixar, eu tô gravando. Tô indo mesmo. Tá bom? Beleza, obrigada. Boa tarde, professora Ingrid. Não pode falar nada que eu tô gravando. Tá bom. Bye. Good afternoon. Então, minute hand is the big one, tá? É o outro ponteiro. And the second is the thin hand, é o braço magrinho, is the second hand, tá? Ok? Clockwise é um sentido horário, anti-clockwise, sentido anti-horário. Clockwise, sentido horário. Anti-clockwise, sentido anti-horário. Right? Então, tem até a setinha aqui, Clockwise. Anti-clockwise. So, we have here, on page 35, na página 35. Let me see. Alright. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que colocar o horário aqui, tá? Só que eu não tenho como rabiscar, eu não consigo rabiscar, tá? Então, eu vou falar, tá? Então, the minute hand is on number 12. Então, o braço do minuto is on the 12. What number is 12? Davi? What number is 12? Just a moment. 12. Oi, professor, o que foi? What number is 12? 10, 11, 12. Do que você está falando? Numbers. The Tá. clock has numbers. What? Eu tô falando aqui, nós temos um relógio, na letter A, no exercise da página 35, da página 35. Estão olhando na página 35, todo mundo? Yes or no? Page 35. Então, nós temos 6 o'clock, né? Para nós termos 6 o'clock, the minute hand is on the 12. And the hour hand
is on the number 6, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o ponteiro dos minutos no 12, né? E o das horas no 6. Understand? Entenderam agora o que é? Ok? Right? Right? Todo mundo entendeu? Yes or no? Sim? Ok. Será que eu consigo selecionar isso aqui? Não sei se eu consigo copiar essa imagem, não consigo. Vou bater um print aqui, colar e colar no... Bom, the second é o 10 horas. Então, ó, 10 horas, o hour hand, que é o braço pequeno, vai marcar em qual número, Juan? Oi? O hand hour, né, que é o braço do horário. Para 10 horas eu tenho que colocar ele em que número? E o, Hour hand, desculpa. o maior, o número A que você tá falando? Não, o menor. Hour hand. O O ponteiro menor, total. ele vai pro 6. Não, eu tô falando do 10 horas. 10 horas já. Eu tô na letra B. Ah, então, o menor, ele vai pro 10. Em cima do 10. Então, on number 10. Na letra B, o hour hand, que é o do horário, que é o menor, fica apontado para o 10. Você faz um ponteirinho de mentirinha aí. And the other hand on the 12. Horário fechado, o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock. Então, hour hand no horário que é, por exemplo, do das 6 horas, que é na letra A, o braço menor, que é o hour hand, on the number 6, no caso da letra A. Da letra B, on the number 10, em cima do número 10. E o minute hand, que é o braço dos minutos, que é o mais compridinho, fica em cima do 12, nos dois, que é o 12, que é o meio-dia, né? Seria, mas aí teria que estar os dois no meio-dia. Tá dando para entender aí? Tá todo mundo acompanhando? Yes or no? Yes, yes. Júlia, tá conseguindo fazer? Yes. Ian? Ok. Gabriel? Ok. Alice, ok. Ok. Davi, pode falar. Espera aí que eu vou ativar você aqui. Pode falar. Eu ainda tô na B, eu posso fazer com calma? Sim. Tá. Mas você entendeu, né? Tudo bem, hein? Agora, ó, letter C. Letra C. 3 horas. Alice, aonde fica o hour hand, que é o braço menor? 3 o'clock. No número 3? Isso, então o 3 horas fica aqui, que é o menor, e o maior, que é o hour hand, o minute hand, fica No 12. isso, 12, right? 3 o'clock. E assim por diante. Deu para entender como é que é? Então, todos aqui, ó, 4, 4, 9 o'clock, 5 o'clock, o hour hand is on the hour, está em cima do horário, que é o braço menor. E todos os outros estão no 12, ok? Então, 12, right? Ok? Pode ser? Então, ó, let's go to the number 8. Depois vocês fazem isso aí, que isso é bem so simple, muito simples. Acabei. Tá? Acabou? Very good. Então, ó, aqui, ó, aproveita que quem tá com o áudio aberto era a Alice, que tava com o áudio aberto. Ó, what time is it? Letter A, exercise 8. Write the time. Letter A. It's o quê? Que horas são? What time is it? What time is 8 o'clock.
1, 2, 3, or 8 o'clock. 8 o'clock. Manuela. Manueli. Sorry. Just kidding. Só estou brincando. 1, 2, 3, 4, 5 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. 2 o'clock. Como não tem o o'clock, desculpa, até enrolei a língua. Escrevam, tá? O'clock. É gostoso falar essa palavra, clock. David Gomes, please, letter C. What time is it, man? It's, vou te dar uma força. It's, open your radio microphone. Oh, the hour hand is on from number 5. Então, it's 5 o'clock. Oh, very good. 5 o'clock. Thank you, man. Fala. Tell me. Ali você botou o O. Ali na Aonde? Oh, thank you. Vamos lá. Letter D. 10 minutos passado das 3. Como é que a gente fala? Alguém sabe? Gabriel? It's 10 minutos. Como é que eu falo? It's. Que número que é o 10 em inglês? 10 past. Opa, faltou o T. Past 3. Certo? Past 3. Peraí que eu coloquei. Correct yes. Tá? It's 10 past 3. 10 passada das 3. São 10 minutos passados das 3. It's 10 past 3. Ou it's 3:10. Tanto faz, tá? O normal que eles falam, de maneira coloquial, what time is it? It's 3:10. 3:10. Eles não falam nem o end, tá? Mas o mais, assim, polite, correct, it past 3, tá? 10 minutos passados das 3, tá? Ou seja, já são 3 horas, ó. O hour hand já tá marcando 3 horas e passou 10 minutos das 3, tá? Por isso que é aqui, ó. It's 10 past 3, right? Aqui, ó. 5 passado das 4. Gabriel. Agora você consegue, vai. It's 10. It's 10 não. It's 4. It's 4 past how many time? Ó. The minute hand is on number 1. How many minutes passed? Ah, tu não consegue abrir o áudio, né? Vê agora. Aí. It's 4 past. Past 1? Não, quanto que é? O número 1 significa quantos minutos? 5? Então, past o quê? 5. All right, man. Very, very, very good. Very, very, very good. Thank you. Gabriel Monteiro. It's 8. It's 5. Agora, ó. Espera que eu vou abrir o teu. Quê? 20 minutos passados das 8. Como é que fica? 8 minutes. 20. It's 8. Past 8. Very good. Isso. Past 8. Tá? Pode fechar o áudio. It's 20 past 8. Opa, HT. Espera que inverti.
Right? Everybody take a note? Todo mundo anotou? Gente, eu só posso subir um pouquinho, assim, pra ser rapidinho? Ok. Melhorou? It's better? Is it better? Pode ir. Posso ir? Todo mundo fez? Everybody okay? Everybody's okay? Então eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho, tá? Listen and repeat, right? I share the screen and solta o play, DJ. When is your birthday? My birthday's in December. When is her birthday? Her birthday is in October. When is his birthday? His birthday is in April. Então, ó, o diálogo é da página 39, tá? Eu pensei que ele ia falar aqui. Então, nós temos os meses aqui, ó. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Vamos lá, comigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, tá? The names of months are always written in capital letter. São sempre escritos com letra maiúscula. Então, olhem lá embaixo da tabela, ó, always written in capital letters. O que é capital letter? Letra maiúscula, tá? Anota aí que capital letter é letra maiúscula. Don't forget it, tá? Christmas is in December. O Natal é em dezembro. My birthday is in January. My birthday is in December. My birthday is in December. Tá? Então não esqueçam que os meses in English we write in capital letter. Right? Ok? Aí aqui foi o listening que nós ouvimos, tá? Estava distante, eu achei que era os meses, mas é isso. Cada um tá falando o seu aniversário. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Pode anotar aqui, ó, para vocês lembrarem, tá? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Anota aí, para vocês não esquecerem. Quando é seu aniversário? When is your birthday? Anotaram? Tá? Aí eu respondo, my birthday is in December. My birthday is in February. January, February, April, August. Ok? Alright? So, ó. When is Anna's birthday? When is your birthday? Is in... Cadê? Ana. Ah, tá. Não, deixa aqui. Vocês falaram, senão a gente vai... Vou passar o videozinho, tá bom? Good morning, students. Good morning, Miss Silva. Today we are going to talk about birthdays. My birthday is in July. Ó, o dela é em July. June, July. You, Peter? When is your birthday? It's in December. Peter, ask a classmate his or her birthday, please. When is your birthday, Anna? It's in September. Please, Anna, ask another classmate. Tati, when is your birthday? My birthday is in January. Okay, Tatiana, please.
Michael, when is your birthday? It's in March. Deborah, when is your birthday? It's in August. Doug, when is your birthday? My birthday is in February. Lucas, when is your birthday? It's in May. Emerson, when is your birthday? Me? My birthday is in June. Hey girls, when is your birthday? Our birthday is in April. When is your birthday, Ben? It's in November. And you, Kathy, when is your birthday? It's on Halloween in October. Halloween. Very good. We have a list of the months of the year. 12 months. 12. Let's repeat. January. January, February. March. Tá? Então, ó. São the months of the year. They are 12. Eles são 12, tá? Não se esqueçam. Alright? Here. What month of the year we have 28 and 29 days? What month of the year? Someone knows? One month of the year is small. There is less days. Fala, Davi, pode perguntar. O que você queria perguntar? Só pra avisar, eu saí da aula naquela hora por causa que acabou a bateria do meu celular. Fique tranquilo, don't worry, man. Não se preocupe. Eu não perdi nada? Não, nós estamos vendo os meses do ano, tá? Página 41, nós estamos no exercício da página 41, tá? Aqui. Tá? O máximo que você perdeu foi os horários aí, mas aí qualquer coisa depois você pega na gravação, ok? O que é pra escrever aqui? O que é pra fazer? Na página 41? É isso? Então, ó. What months we have 28 and 29 days? Qual mês do ano que nós temos 28 ou 29 dias? Qual mês? Pode ser em português. Sabe? Não sei. Não. Peraí. Pode falar, Alice. Fevereiro. Como é que fala fevereiro em inglês? Deixa eu ver aqui. Porque você estava na aula, né? Ele não estava. February. February. Então vamos lá, escrevam aí. February. 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 É isso? Yes, February. And the 30 days. Vou desativar o teu, tá? Gabriel Monteiro. Vocês sabem fazer o... Peraí. Vocês sabem... Deixa eu parar de compartilhar, ó. Vocês sabem ver como é que o ano tem 31 ou 30? Tu lembra? A Alice acho que lembra. Eu já tinha falado pra vocês, ó. Façam assim... Aquele método. Aquele método. Isso mesmo. Ó, façam assim, olha aqui na câmera, Gabriel. Olha aqui. Olha pra mim. Ó, faz assim com a mão. E aí você vai começar, ó. January, 31 days. February, 30 days, mas a gente sabe que é ano bissexto. Então é 28 or 29. 31, January, February, March. March 31. April 30. March, April, May, é isso? Maio, abril, maio, May, June, July, August, July and August are 31 days. September, October, November, December. Eu errei? Acho que eu errei. January, February, March, April, May, June, July, é isso? Então, ó, vocês contam pelo nozinho do dedo aqui, ó. E aí vocês conseguem saber. Ok? Então vamos lá, ó. 30 days. What months are 30 days? Quem quer falar? Pode falar, Gabriel. É o Davi. Não, o Gabriel levantou a mão.
Pode falar, Gabriel. April. April. Pode falar mais um ou dois. September. September. October. Peraí, September. October. Nós pulamos um. October. November. Não, October não. October não. September. Ó, pulou um aqui, ó. June. Isso, June. Então vamos lá, June. Opa, June. September. And the last is the, ó. Olha no final. November. November. Even go November rain. Já ouviram essa música do Guns N' Roses? And 31 days. Júlia, what months are 31 days? October. 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 The last, December. ó, December. December. O que mais? O primeiro mês do ano. Janeiro. É janeiro, né? Isso, January. Isso. E o... January. Novembro. Não sei se novembro tem. E maio? Não, maio não tem, eu acho. Maio, May tem. May. Tem? Tem May, January. Mas tem um no meio aí. Qual é o que tá no meio faltando aí? January, pula February. Qual que é o próximo? É bem abril. Oh, não, Só que January, February, March, maio. Março, quer dizer. March. Então, ó, January, March, vou fechar teu áudio, tá, mano? January, March, May, tá faltando acho que um, May, tá faltando um aqui, ó. Alguém sabe? Ian, sabe qual que é? Tá faltando? May, June. Qual é o depois de June? After June. Não sabe? Pode falar, Ruda. Answer. August. Não. June. Qual é depois de June? Pode falar, Júlia. July que fala. July. É que July. meu áudio estava travado. Não tem problema. July. Então, vamos lá. July. Isso? July. Então, ó. 31 days. January, March, May. July, que eu escrevi errado, que bati o dedo no lugar errado. October. December. Ok? Ok? Ok, Manoel? Right? E por último aqui, ó. Que eu quero que vocês façam, pode terminar, eu vou acabar a aula, vocês podem terminar agora, depois que terminar e bate uma foto e me manda. Aí, complete the sentences with real information, com as suas informações reais. My birthday is on. O meu is on December. Brasil Independence Day is on. Qual mês que é a independência do Brasil? My mom's birthday is in. O mês que minha mãe faz aniversário. Thank you. Christmas is in e o Natal é em. Aqui no on, a única coisa que vocês têm que fazer, ó, vou só fazer aqui com vocês, ó, que agora eu vi que é on, não é in. Quando eu tenho on, eu tenho que colocar a data. Só que em inglês é o ao contrário, tá? Então eu vou colocar assim, por exemplo, o dia da independência do Brasil é 7 de setembro. Então é September, tá? Aí põe vírgula. Não precisa nem pôr vírgula, vai. 7th, TH, tá? Por que é TH? Porque é o número ordinário, tá? Por ordem, tá? Então, September 1st, 1º de setembro, tá? Se eu fosse falar, September 1st, September 2nd, September 3rd. Então, 1º, 2º e 3º de setembro. A gente fala em número ordinário, tá? My birthday, por exemplo, o meu aniversário, vocês vão colocar o de vocês, tá? Mas eu vou colocar só para vocês saberem. O meu é em dezembro, 16 de dezembro. Então, December 60th. Ó, assim, ó. Tá?
Ok? Understood? Entenderam? Quem faz aniversário no primeiro dia é first, que é primeiro, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. Posso colocar aqui embaixo? Olhem aqui, ó. Não é a resposta daqui, tá? Da letra C, ó. Quem faz no dia primeiro é assim, ó. Primeiro é RST, no primeiro dia do mês. Então seria, se eu fizesse dia 1º de dezembro, seria December 1st. Aqui, ó. Isso aqui quer dizer December 1st. Fosse dia 2, December 2nd. E December, e dia terceiro dia, third, RD, tá? Então, quem fizer aniversário no dia 1º, no segundo dia do mês ou no terceiro dia do mês é RD, RST e ND. Quem faz em qualquer outro dia é TH, ok? Beleza? Right? Então, aí vocês façam isso aí que é só para terminar em casa. Isso aí é tranquilo, tá bom? Posso fechar aqui o compartilhamento? Deu para fazer tudo? Não deixe de fazer, tá? Então, quando eu tenho on, não esqueçam disso. Quando eu tenho on, eu coloco o mês e o dia. E quando eu tenho somente o mês, eu só ponho, por exemplo, aqui in. Aí o aniversário da minha mãe é outubro. Aí eu ponho is in October. Assim, ó. Da minha mãe, my mom. Birthday is in October. Right? Understood? Quem levantou a mão pode abrir o áudio. Pode perguntar, Gabriel, primeiro. Pode abrir. Dá para você abrir? Pode falar. Teacher, sem a ver com a lição que eu já terminei, você mudou de número? Não mudei. Ah, que tá sem foto de perfil. Ah, é?